Aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera. E tinha vindo com o expresso do Rio. Estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. E a gente reparando notava as diferenças. Assim repartido em dois, em um dos cômodos, as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. Ia servir para levar duas mulheres para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12 horas e 45 minutos. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento em beira do carro para esperar. E elas não queriam poder ficar se entristecendo, conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. E sempre chegava mais povo, o movimento, aquilo quase no fim da esplanada. Soroco ia trazer as duas conforme. A mãe de Soroco já era de idade, com uns para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. Para onde iam levar as duas mulheres era para um lugar chamado Barbacena. Longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. Alguém deu aviso. Eles vêm! Apontavam da rua de baixo onde morava Soroco. Ele era um homenzão, um brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo e os pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele. Mais da voz, que era quase pouca, grossa e que em seguida se afinava. Vinham ouvindo com trazer de comitiva, mas aí pararam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar levantando os braços. E a cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer as palavras, ou nenhum. A moça punha os olhos nos altos, que nem os santos e os espantados, e vinha com panos e papéis de diversas cores. Virundangas, matéria de maluco. A velha só estava de preto. Com um ficho preto, ela batia com a cabeça nos doces. Sem tanto que diferentes, as duas se assemelhavam. Soroco estava dando braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrada em igreja num casório. Era uma tristeza. Parecia um enterro. Todos ficavam de parte, a chusma de gente não querendo afirmar as vistas por causa daqueles transmodos e despropósitos de fazer risos, e por conta também de Soroco, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas, de paletó, com um chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos. E estava reportado, atalhado, humildoso, todos diziam a ele seus respeitos de dó, e ele respondia: Deus vos pague essa despesa. O que os outros se diziam era que Soroco tinha tido muita paciência. De antes ele aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas pelejava. E daí com os anos elas pioraram. Soroco não estava dando mais conta e teve que chamar ajuda, que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências de mercê. Mas quem pagava tudo era o governo que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as 12 auspícios. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroco. Foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroco estava muito branda. Ela nem acode quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar virada para o povo. A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar em espetáculos, mas representava de outrora as grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo,
um amor extremoso. E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto e não paravam mais de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem. Tinha que dar fim aos aprestes, fazer aquelas duas entrar naquele trem de janelas enxequetadas de grades, assim, num consumiço, sem despedida nenhuma, que elas nem haviam de poder entender. Os que iam com elas por bem fazer nessa viagem comprida era o Nenego, despachado, animoso, e o seu José abençoado, pessoal de muita cautela. Esses serviam para ter mão nelas em toda a juntura. Por derradeiro, o Nenego ainda se apareceu na plataforma do carro, para os gestos de que tudo em ordem, elas não haviam de dar trabalho. E agora mesmo, a gente só escutava, era o acossor do canto das duas. Aquela xirimia que avocava. Soroco. Tomara aquilo se acabasse. O trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou, passou, se foi. O de sempre. Mas Soroco não esperou tudo se sumir, nem olhou. Só ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo, o que nele mais se espantava. O triste do homem lá, decretado. E todos, num arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou. Entanto que se esquisitou. Parecia que perdeu de si, parar de ser, e no rompido começou a cantar forte, alteado, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma de desatino que as outras duas tanto tinham cantado. Ele cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente. E foi sem combinação. Nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele Soroco e canta que cantando. Atrás dele, os mais de detrás quase que corriam, e ninguém deixasse de cantar. Foi de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele de verdade. A gente, com ele, e até aonde que ia aquela cantiga.